O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Estas foram as declarações de Jesus Cristo. Já faz 2000 anos que Jesus decretou estas palavras. O reino de Deus é chegado. E muitas pessoas hoje não têm notícia de que o reino de Deus é chegado. Elas não sabem que o reino de Deus é chegado. E já faz 2000 anos que essa notícia, que o reino de Deus é chegado, foi proclamada por Jesus Cristo. Agora, voltamos atrás um pouquinho. Voltamos a 2000 anos atrás. Está implantado o sistema religioso, com toda a sua pompa e com toda a sua tradição, sobre a base dos ensinamentos de Moisés. E aparece lá na periferia um pregador. Na periferia vem um pregador que nasceu num dos mais pequenos lugares de Israel. Um pregador de periferia, que vem de um lugar onde o pensamento da época era: será que pode vir algo bom dali? Será que daquele lugar pode vir algo bom? Mas da periferia da cidade está ali um pregador da periferia. E esse pregador da periferia, ele dá uma tônica que reboou por todo o reino de Israel. O reino de Deus é chegado. Gente, o sistema religioso estremeceu. Isso abalou o sistema religioso. Isto quebrou o brilho do sistema religioso. Que ousadia! Um pregador da periferia, nascido numa cidade que não tem conceito nenhum, de pouco conceito, fala uma palavra tão grandiosa como esta. O reino de Deus é chegado. O decreto bate na mente dos poderosos do sistema. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Nós somos os detentores do poder religioso. Nós mandamos aqui. Nós somos incumbidos de cuidar das coisas de Deus. É o sistema. Nós nos assentamos aqui no trono de Deus e daqui nós emitimos os decretos de Deus. A ordem tem que partir daqui. O comando é daqui. Que ousadia! Alguém da periferia querer pronunciar uma ordem de tal gabarito que o reino de Deus é chegado. Isso não tem que vir da periferia. Estas coisas têm que vir do centro, do sistema religioso. Claro que o sistema religioso foi abalado. Aquele pregador da periferia estava dizendo coisas que os ouvidos atentos do sistema religioso jamais tinham ouvido até então. O reino de Deus é chegado. De onde vem este eco? Pergunta o sistema. Esse eco vem lá da periferia. Esse eco vem do povo.
E quem está dizendo tais palavras é o tal Jesus que nasceu em Nazaré. Quem é esse homem? Ele é filho de um carpinteiro. É filho de um carpinteiro. Vive ali no redor de Nazaré. Mas porventura pode vir coisa boa dali? Já estão colocando Jesus Cristo numa posição lá embaixo. Esta é a atitude do sistema. É colocar o outro lá embaixo. Mas é claro que ele tem que colocar o outro lá embaixo. Pois ele tem que ficar por cima. O comando tem que partir dele. Como alguém pode falar de Deus sem o carimbo do sistema? Isto é blasfêmia. Vamos ficar de olho neste homem. Vamos ficar de olho neste homem chamado Jesus Cristo. A partir de então, Jesus Cristo começou a ser sondado pelo sistema. O sistema vigiava esse homem. Mas a palavra dele está aí. O reino de Deus é chegado. Nós podemos ver isso através de um ponto de vista. Se o reino de Deus é chegado, o sistema religioso faz o quê? Cai por terra. Se o reino de Deus é chegado, o sistema religioso cai por terra. Pois é chegado o reino de Deus. Agora, trazendo o reino de Deus à tona, quem é o intérprete deste reino de Deus? Nós vamos ver que o reino de Deus ele vai ter um intérprete. E Jesus diz: eu vou sair da terra, mas vocês não irão ficar órfãos. Eu rogarei o Pai e ele vai enviar a vocês o outro Consolador. Outro Consolador, outro intérprete, outro professor. Vocês não ficarão órfãos. Vocês terão direção. Só o fato de dizer vocês não ficarão órfãos, Jesus estava colocando entre linhas, que o sistema religioso tinha caído por terra. Que agora o sistema religioso não seria mais o cabeça da nação. Que o machado agora tinha chegado no pé da árvore do sistema religioso. Vocês não ficarão órfãos. Essa estrutura caiu por terra, ruiu. Mas agora vocês terão como seus intérpretes, auxiliador e conselheiro o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai revelar a vocês. Vocês terão um orientador. Vocês não se basearão na sua própria força, nem no seu próprio conhecimento. Agora, vocês terão uma base divina. Quem vai orientar vocês será o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele há de tomar do que é meu e vai fazer vocês lembrarem. Por isso, quando levarem vocês perante os tribunais, perante os holofotes dos tribunais, não se preocupem com o que hão de dizer, pois o Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você deve dizer. Se o Espírito Santo é que vai colocar o que nós devemos dizer em nossa boca, não é mais o sistema religioso que vai colocar o que devemos dizer em nossa boca. Por isso que a palavra de Deus diz: eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Templo, casa.
E sobre os habitantes da casa que ocupavam a casa de Deus, Jesus repreendeu, pois o desgoverno estava tanto que fizeram da casa de oração o quê? Um covil de ladrões, covil de salteadores. Fizeram uma casa de comércio com a casa de Deus. E o povo já andava sem perspectiva, até os ricos. Eles não sabiam mais como se relacionar com o céu. Tinham perdido completamente a perspectiva de Deus. E a pergunta que estava dentro deles era essa: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esta era a consciência desse povo nesta época. E nós podemos ver o jovem rico, um homem de uma alta posição. A pergunta que ele fez a Jesus Cristo foi essa: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Podemos ver um outro de uma grande posição, de uma posição de destaque no meio de Israel, Nicodemos. Um homem que vivia nas altas esferas de Israel. Ele chegou à noite e perguntou para Jesus Cristo: o que devo fazer para entrar no reino de Deus? Os homens preocupados com a sinceridade e homens de alta posição nesta época de Jesus Cristo estavam sem direção, pois o sistema religioso estava muito confuso. E Jesus disse sobre o sistema religioso. Você quer ver o ponto de vista de Jesus sobre o sistema religioso? Sinagoga de Satanás. Jesus disse isso. Sinagoga de Satanás. Olhe lá nas Escrituras. Esta foi a sentença de Jesus Cristo sobre o sistema religioso. Sinagoga de Satanás. Então, estamos vendo o sistema religioso todo ruído, corrompido, onde Jesus Cristo o classificou como sinagoga de Satanás, onde o povo, até os mais altos da alta hierarquia, que eram sinceros, que buscavam a Deus, perguntavam e se indagavam a si: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eles tinham dúvida no caminho e destino de sua alma. Mas Jesus chegou com uma nova proposta que atraiu a atenção de todos. Aquele jovem pregador da periferia, Jesus Cristo, chegou com uma nova proposta. E qual era a proposta de Jesus Cristo? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Então nós podemos ver aí dois paradigmas. O sistema religioso, que não estava dando uma visão adequada para o povo daquela época, onde até os ricos e os poderosos não sabiam para onde ir. E do outro lado, um jovem pregador da periferia, chamado Jesus Cristo, dizendo: o reino de Deus é chegado. Então aqui, meu amigo, fica para você aí do outro lado decidir. A mesma proposta aparece hoje. Muita gente não sabe que o reino de Deus é chegado. Então a proposta fica: eu ficarei com essa proposta desse pregador da periferia, Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. Eu ficarei com o sistema religioso, que não estava dando o tom devido, que não estava dando a direção correta ao povo de sua época. E eles perguntavam: o que é que eu devo fazer
para herdar a vida eterna. É uma questão, é um dilema. Sistema religioso ou o reino de Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.